Fala galera do YouTube, bem-vindos a mais uma aula e essa daqui vai ser uma aula de VBA. E o que eu prometi nessa aula para você? Eu vou te ensinar como sair do zero no VBA em uma única aula. Então a gente vai aprender a criar uma compilação, mesmo que você nunca tenha aberto o VBA, mesmo que você nem saiba o que seja VBA, tenho certeza que se você assistir até o final você vai conseguir criar essa compilação que eu vou te mostrar. Então, antes da gente começar a entrar aí no conteúdo, deixa eu te explicar o que a gente vai fazer aqui na aula de hoje. Repara só, eu tenho uma aba chamada Resumo, então eu tenho data de nascimento, pessoa, cidade. E se eu entrar em cada uma das abas que tem nomes de cidades, ó, São Paulo, tem aqui várias pessoas, data de nascimento, pessoa e cidade. Aqui, mesma coisa, Curitiba, Belo Horizonte. Tenho várias cidades, então, ó, várias abas com várias pessoas nessas tabelinhas em cada uma dessas abas. O que eu quero fazer? Eu quero juntar todas as informações que eu tenho divididas em várias abas em uma única aba, que é a minha aba Resumo. Então, não sei se você já teve que fazer alguma coisa parecida no seu trabalho, se você já teve alguma tarefa que você tinha que fazer isso, ou você pegar várias abas e juntar numa só, ou você pegar uma só e separar em várias abas. Como aqui no canal a gente já tem aula te explicando como pegar uma aba só e dividir em várias outras abas, que seria uma descompilação, nessa aula eu decidi fazer o contrário para você. Ó. Tenho várias abas e eu quero juntar todas elas numa planilha só. Então, a gente vai aprender a fazer isso e quando o código estiver pronto, o código em VBA que a gente vai criar, o que a gente vai precisar fazer? Não vai precisar ficar vindo na aba aqui, selecionar tudo, copiar, chegar aqui, colar. Selecionei, Ctrl C, Ctrl V. Vou para a próxima aba, seleciono, Ctrl C, Ctrl V. Nada disso, a gente não vai precisar isso, a gente vai precisar clicar nesse botão. Então, ó, vou voltar, pronto, está zerado. Vou clicar nesse botão, ó. Cliquei no botão, código finalizado. Assim que eu clico em OK, repara, ele já preencheu tudo aqui para mim. Ó. Se eu descer, está tudo preenchidinho na minha tabela Resumo, com todas as informações que eu tenho em todas as outras abas. Então, se for olhar, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis e Manaus ali, que é a última cidade que a gente tem. Então, com um simples clique, em menos de um segundo, ele já fez isso daqui para você muito rápido. Então, como eu falei, a gente vai aprender a construir tudo isso daqui em uma única aula. Eu te garanto que mesmo que você não saiba absolutamente nada de VBA, você vai conseguir fazer isso daqui também. Então, antes da gente começar esse vídeo, se você gostou da proposta dele, já deixa aqui um like que ajuda bastante a gente. Também, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo que a gente coloca. Tem vídeo de Excel, VBA e Power BI. Todo dia tem vídeo novo no canal. Então, clica no se inscrever e clica no sininho logo ao lado. E também te peço um negócio. No final do vídeo, me deixa um comentário dizendo o que você achou. Você vai ver que essa aula vai ser um pouquinho maior, porque a gente vai ver bem passo a passo tudo que você precisa para construir isso daqui. Então, eu quero saber lá no final o que você achou. Então, beleza? Fez tudo isso? Lembra que você pode baixar esse arquivo dessa aula, que vai estar aqui na descrição. Vai estar lá. Baixar a planilha utilizada na aula, tem um link, é só você clicar que você vai ter acesso a essa planilha daqui. Então, dito tudo isso, bora começar esse conteúdo da aula de hoje, que tá bem maneiro. Então, ó, eu vou fechar essa planilha e vou abri-la de novo pra gente estar com ela zerada e a gente conseguir repetir esse código. Show! Tô com a planilha aqui zerada. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é esse tal de VBA? O VBA é o Visual Basic for Applications, ele é a programação que fica por trás do Excel. Então, você viu que com um simples clique eu consegui fazer com que o Excel fizesse todo o meu trabalho para mim em um segundo. Então, como é que a gente fez isso? Utilizando um código escrito em VBA. Então, esse VBA é uma linguagem de programação. O que eu precisei fazer para ele escrever isso tudo para mim, para ele fazer isso tudo na aula de hoje? Que é aplicável não só a essa aula, mas a várias outras, você vai entender quando a gente estiver fazendo. Como é que a gente faz para abrir esse tal de VBA, o ambiente do VBA, onde a gente escreve esses códigos ali que eu falei? Muito simples, a gente tem que, ó, lá em cima, na guia chamada Desenvolvedor. Aí você vai falar, pô Diego, mas eu não tenho essa guia desenvolvedor aqui no meu Excel. Como é que eu faço para habilitar ela? Muito simples também. Então repara só. Vou clicar aqui em Arquivo, lá na primeira guia. Eu sumi aqui rapidinho, daqui a pouco eu volto. Depois você vem aqui em Opções. Agora aqui nessa janela que apareceu de opções, o que eu tenho que fazer? Personalizar a faixa de opções. E aí, tiquezinho. Se a sua estiver assim, você vai ter que fazer o quê? Clica no tiquezinho e dá um OK. Quando você clicar em OK, ó, passo a passo bem simples. Vem aqui na guia desenvolvedor, que ela já vai estar disponível para você. Deu certo? Se não deu, volta ali, vê o passo a passo direitinho, tenho certeza que vai conseguir. Então, ó, guia desenvolvedor habilitada. Se você tiver uma versão um pouquinho anterior do Excel, você vai ter que fazer o seguinte, é uma leve variação, ó. Arquivo, opções, e aqui, ó, ao invés de vir em personalizar a faixa de opções,
na sua primeira opção aqui, que no meu é geral, vai ter aqui escrito uma opção dizendo habilitar a guia desenvolvedor. Então, se você tiver uma versão um pouquinho mais antiga, não vai ser em personalizar a faixa de opções, vai ser aqui na sua primeira opção, beleza? Então, feito isso, vai estar lá em guia desenvolvedor. Como é que a gente abre o tal de VBA? Dá uma olhada lá no cantinho, ó, ali naquele canto. Visual Basic, esse daqui é o botão, ou seja, se eu clicar aqui, ele vai abrir o tal ambiente do VBA. E repara que ali está escrito Visual Basic e do lado está Alt F11. Então eu tenho duas opções para abrir isso daqui. Ou eu clico nesse Visual Basic ou eu aperto Alt F11. Então, ó, vou clicar. Repara que ele abriu aqui o ambiente do VBA e também repara que já tem um códigozinho aqui escrito, ele está pronto, que é o código que eu usei quando eu cliquei ó, nesse botãozinho daqui. Então, ó, vou voltar para lá, Visual Basic, perfeito. Pode ficar tranquilo que tudo isso daqui você vai aprender na aula de hoje. Agora pode estar aparecendo um monte de coisa que você não está entendendo, mas daqui a pouco isso daqui vai ficar muito claro, criar isso daqui. Então, ó, aqui eu tenho um código prontinho em VBA e como eu falei, a gente vai aprender a fazer ele. Só que a gente vai fazer ele do zero. Então eu vou criar um novo códigozinho em branco e aí a gente vai vendo o que a gente tem que fazer em cada parte. Como é que eu faço para criar um código no VBA? Códigos em VBA a gente escreve dentro de módulos. O que são módulos? São isso aqui, ó. Módulos, aqui se eu clicar, é onde eu posso escrever vários códigos, tá vendo? Clico aqui no módulo, duplo clique, que eu já tenho o meu criado, e ele aqui me abre esse espaço em branco, onde eu posso sair digitando o que eu quiser. Se eu quiser criar um novo módulo, ó, eu tenho que vir em inserir, e aqui eu tenho a opção de módulo. Ó. Módulo, dá uma olhada, ele cria aqui o módulo 2, e aqui eu tenho o quê? Tudo em branco para eu poder começar a escrever. Então, perfeito, já vamos começar a escrever o nosso primeiro código. Como é que a gente cria uma macro? Como é que a gente cria o nome dela? Como é que a gente inicia isso daqui? Muito simples, você coloca sub, de subrotina, uma abreviação de subrotina, e aqui a gente dá um nome da nossa macro. A minha macro anterior, ó, vou voltar aqui para o módulo 2, se chama compilação. Então eu coloquei, ó, subcompilação. Se eu quiser dar um outro nome para essa minha macro, eu posso colocar o nome que eu espaço aqui? Não, a gente não pode colocar espaço no nome da macro. Então a gente tem que colocar underline, ou você coloca maiúsculo e minúsculo, ó, macro, que aí dá para você diferenciar. Então você pode tentar fazer uma outra forma para você entender que aqui eu tenho espaço, mas não pode colocar nem espaço. E eu evitaria também caracteres especiais. Não tem nenhuma restrição com caractere especial, mas eu só evitaria porque às vezes tende a dar problema. Então vamos lá, sub minha macro. Abro e fecho parênteses e aqui eu dou um Enter. Repara que ele já criou esse end sub ali no final. Então toda macro começa com sub, termina com end sub, aqui é o nomezinho dela. Perfeito. Vou dar Enter, ó, Enter, Enter, Enter várias vezes. Tudo que tiver entre esses dois parênteses e esse end começo aqui do end sub, ou seja, tudo que tiver aqui, ó, vai ser executado toda vez que eu falar para essa macro, ó, pode ser executado. Ou seja, toda vez que eu rodar essa macro. Ou seja, se eu voltar aqui para a minha compilação, aquela subcompilação, tudo isso daqui faz parte da minha macro chamada compilação. Então, toda vez que eu rodo essa macro, ele vai executar tudo isso daqui linha a linha. E é isso que a gente vai ver como fazer. Então, perfeito. Vou clicar aqui, ó, módulo 2, show de bola. Tá lá, sub minha macro. O que eu quero fazer com essa sub minha macro? Vamos tentar entender o que a gente faria no Excel e depois a gente joga para o VBA para ver como é que ele vai fazer isso para a gente e não a gente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer. Eu quero começar em uma aba, certo? Então vou começar na primeira, que é a aba chamada São Paulo. Então, ó, fui lá na aba São Paulo, estou aqui. O que eu quero fazer? Eu quero selecionar da primeira informação, ou seja, da primeira pessoa, que não é a célula A1, é a célula A2, porque a gente sabe que A1, B1 e C1 são cabeçalhos. Então a gente tem que começar sempre ali na linha 2. Então, ó, eu começo daqui, vou até qual linha? Ah, Diego, muito óbvio. Eu vou até a última linha preenchida dessa sua tabela. Perfeito. Então, ó, começo aqui e vou até a última linha preenchida, que é a linha 10. Ok. Eu vou ficar selecionando só a coluna A? Não. Ó, eu cliquei, arrastei até a linha 10 e agora eu tenho que ir para onde também? Para a coluna C. Então, ó, de A2 eu vou até C10. Então, eu sempre vou da coluna A até a coluna C. E o que eu quero fazer? Eu quero ir da primeira até a última linha preenchida. E aqui é a primeira que eu quis dizer, na verdade é a primeira informação da minha tabela, que começa na linha 2. Então, ó, seleciono aqui, vou até aqui. Ah, Diego, por que você fez esse passo a passo tão grande para a gente selecionar a informação? Você vai ver como é que isso vai ficar muito mais claro quando a gente for jogar isso para o VBA. Por que eu estou te mostrando? Qual que é o passo a passo que a gente tem que fazer no Excel?
que o VBA ele faz? Ele pega tudo que você faz no Excel e ele deixa isso automático, sem nenhuma chance de ter erro e de forma muito mais rápida também. Então você vai ver que a gente vai precisar de todas essas informações. Então, ó, da coluna A até a coluna C, da linha 2, que é onde começam as informações, até a última linha preenchida. Guarda tudo isso que eu falei. Perfeito. Selecionei aqui. O que eu faço? Então, ó, pegamos lá o mouse e selecionamos. Opa, selecionamos aqui. O que eu faço para copiar? Mole de Ctrl C. Então, ó, Ctrl C, aí fica aquela cobrinha ali andando em volta na nossa seleção. Show de bola. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou lá na aba Resumo e eu vou dar um Ctrl V, certo? Ainda não. Eu tenho que dizer aonde que eu quero colar essa informação. E como é que eu sei onde é que eu quero colar? Tiago, é muito claro, você quer ir na primeira linha vazia. Então, ó, aqui eu sei que não tem nenhuma informação, por quê? Vou selecionar aqui a célula A2 e vou fazer o quê? Ctrl V. Ctrl V. Perfeito. Já está ali tudo preenchidinho. Qual que é o próximo passo que a gente tem que fazer? Ir na próxima aba, aba Rio de Janeiro, fazer aquele mesmo passo a passo, ó, de A2 até C2, e agora eu vou até a última linha. Até a última linha, Ctrl C, vou aqui na aba Resumo, e agora? Agora eu vou colar na célula A2? Não, Diego, óbvio que você não vai colar na célula A2, você vai colar na célula A11. Mas como é que você descobriu isso daí? Que você pensou mentalmente? Qual foi o raciocínio que você utilizou para ver que é a célula A11? Então, eu entrei ali, eu vi a tabela que está preenchida até a linha 10. Então, ó, a última preenchida é a linha 10 e eu quero preencher na primeira linha vazia, que é a linha 11. Show de bola. Fez sentido o seu raciocínio. O VBA vai usar um raciocínio muito similar. Então, ó, cliquei aqui na célula A11 e vou fazer o quê? Ctrl V. Vamos colar a informação. E esse passo a passo que eu fiz vai se repetir para a aba Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis, Manaus. Para todas essas abas, o que eu vou fazer? Clica na aba, seleciona a informação, clica aqui, Ctrl V. Próxima aba, até acabarem todas as abas. Fez sentido o passo a passo que a gente fez até aqui? Então vamos seguir aqui o nosso conteúdo, que agora a gente vai mostrar como é que a gente faz. Entrar numa aba, selecionar as informações da tabela, dar um Ctrl C, vir na aba Resumo e dar um Ctrl V. Vamos ver como é que a gente faria isso dentro do VBA. Então, ó, vou tirar essas informações aqui, ó, selecionei, vou dar um Ctrl menos e aí deslocar as células para cima, que ele vai jogar todas essas informações aqui para cima. Pronto, deletei ela, tá tudo zerado. Uma dicasinha quando você está trabalhando com VBA, salve sempre a sua planilha. Então, o tempo todo, qualquer coisa que você fizer, aperta Ctrl B. Então, assim, ó, Ctrl B. Que ele vai fazer o quê? Ele vai ficar salvando a sua planilha, que é muito bom para você não perder seus códigos. Então, ó, Ctrl B. E um outro detalhe, se a sua planilha for uma planilha normal do Excel, você não vai conseguir salvar macro dentro dela. Como assim, Diego? O Excel ele tem dois formatos de planilha principal ali. Tem o formato do Excel, que é o XLSX, e tem o formato para macro, que é o XLSM. Como é que você faz para salvar esse XLSM? No primeiro momento que você criou uma planilha e colocou uma macro dela, você tem que fazer o seguinte. Você vem aqui, ó, em Arquivo, Salvar como, Procurar, e aqui o que você vai fazer? Aqui vão abrir todas as suas opções de planilhas que você já tem, ou seja, em algum lugar do seu computador. E aqui, ó, em tipo, que é pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Então você clica aqui e agora sim você pode salvar e as suas macros vão ficar salvas também, você não vai perder elas. Então sempre lembre de fazer esse passo a passo. Então, ó, fechei, voltei para cá. O que a gente tem que fazer agora? Aprender a entrar dentro de uma aba, copiar as informações da tabela, ou seja, apenas as informações da tabela, e voltar na aba Resumo e colar essas informações aqui. Show de bola, vamos fazer isso aos poucos. Então repara só, como é que eu abro o meu ambiente VBA? A gente já viu isso. Guia Desenvolvedor, Visual Basic, ou dá uma olhada quando eu passo ali o mouse ali em cima. Alt F11 também é uma opção. Então, ó, Alt F11. Show de bola. Sub minha macro. O que eu quero fazer? Eu quero primeiro dizer, ó, eu tô na aba São Paulo, que a gente vai começar na aba São Paulo. Então, ó, na aba São Paulo, o que eu quero fazer? Eu quero selecionar o intervalo, que começa na célula A2 e vai até qual célula? Vai até a célula C10. Perfeito. Então, ó, eu quero selecionar de A2 até C10. E aí a gente vai ver como é que a gente personaliza isso daí. Ó, então, ó, primeira coisa, como é que eu digo que eu estou me referindo à aba São Paulo? Dessa forma. Eu escrevo, ó, Sheets, abro parênteses e aqui, ó, entre aspas, eu tenho que colocar o nome da minha aba. Então, ó, abre aspas, São Paulo. Exatamente do jeito que está escrito ali. Fecha aspas, fecha parênteses.
O jeito de eu me referir a uma aba dentro do VBA é utilizando esse Sheets, que é como você se refere à aba em inglês. Então você vai ver que o VBA ele é todo em inglês, então todas as referências que a gente for fazer são em inglês. Ah, Diego, mas eu não sei inglês, tem problema? Não tem problema nenhum. Você vai ver que a gente só precisa associar o que a palavra em inglês significa com a palavra em português. Então você não precisa saber inglês para aprender VBA, posso te garantir isso daí. Então, ó, de novo, como é que eu me refiro a uma aba dentro do VBA? Sheets, e aí depois eu coloco entre parênteses e entre aspas o nome da aba. Perfeito, aqui eu estou me referindo à aba São Paulo. O que a gente quer fazer na aba São Paulo? Eu quero selecionar o intervalo, ou eu quero me referir ao intervalo da célula A2 até a célula C10, dentro do VBA. Eu posso usar a estrutura chamada range, então ficaria desse jeito. Ó, para a gente não perder o que a gente já fez, então, ó, eu estou na aba São Paulo, eu estou me referindo à aba São Paulo, e dentro dessa aba eu estou me referindo ao intervalo. Então, ó, Sheet São Paulo, ponto, o intervalo que eu quero me referir. Então, ó, Sheet São Paulo significa aba São Paulo, ponto, e aqui eu vou usar aquele range que eu falei. Como é que eu escrevo esse range? Assim, ó, range, abre parênteses, e aqui entre aspas eu coloco o intervalo exatamente do jeito que a gente coloca no Excel. Ó, vou voltar lá para o Excel. Como é que eu chamaria esse intervalo aqui, ó, de A2 até a C10? Assim, eu colocaria igual A2 até C10. Tá vendo que ele já seleciona ali, ficou linha? Ó, vou voltar, dei um ESC aqui, voltar para cá. O que eu coloco? Assim como no Sheets, eu vou colocar entre parênteses, entre aspas, ó, entre aspas, A2, dois pontos, C10. Fecho aspas, fecho parênteses. Perfeito. Então, ó, eu tô falando, aba São Paulo. Na aba São Paulo, intervalo de A2 até C10. O que eu quero fazer com o intervalo de A2 até C10 da aba São Paulo? Para e pensa, ó. Então você vai ver que isso daqui vai se repetir várias vezes. A gente sempre tem que dizer o que isso daqui fez até agora. Ele vai copiar um intervalo de A2 até C10 da aba São Paulo. Beleza até aqui? Vamos ver como é que isso daqui está funcionando até agora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um play, eu tenho que executar, eu tenho que rodar essa macro. E como é que eu rodo essa macro? Eu tenho duas formas. Primeira forma, eu venho aqui em cima, ó, lá em cima naquele play. E aí eu posso clicar no play ou usar o atalho do play, que é o F5. Então, ó, clica no play ou aperta F5. E aí, se não funcionar para você, você pode apertar a tecla FN e junto a tecla F5. Então, ó, vou clicar aqui no play. O que ele deveria estar fazendo agora lá no meu Excel? Ele deveria estar copiando o intervalo de A2 até C10 da aba São Paulo. Ó, vou minimizar. Repara, ele está copiando aqui o intervalo. Ah, Diego, mas será que você não copiou antes? Não, não copiei. Ó, vou dar um ESC, aí ele parou de selecionar. Vou voltar lá no meu VBA, Ctrl C dentro do Excel. Foi pelo código mesmo, tá certinho. Então, show de bola. Vou apertar aqui o ESC de novo. Até agora está funcionando. Então, a primeira parte a gente tinha que fazer o quê? Copia as informações de A2 até C10 da aba São Paulo. Qual que era a segunda etapa? Cola essas informações que você copiou lá na aba Resumo. Como é que a gente vai fazer isso? Então, ó, vou chegar na aba Resumo, vou chegar na célula A2 e vou colar as informações. Então, você vai ver que a estrutura vai ficar muito parecida. Então, ó, vamos voltar lá para o VBA. Como é que eu me refiro à aba Resumo? A gente já viu isso, ó. Sheets, Resumo, ponto. Qual que é a célula que eu estou querendo colar as informações? Range, A2, fecha aspas, fecha parênteses. Beleza, então, ó, a célula A2 da aba Resumo, ponto. O que eu estou querendo fazer com essa célula dessa aba? Eu estou querendo colar as informações. Então, ó, aqui eu copiei, aqui eu quero colar. Eu quero colar nessa célula. Como é que eu uso esse colar dentro do VBA? Ele se chama assim, ó, Paste Special. E ele se escreve dessa forma. Paste e aqui Special, de especial, só que em inglês. Isso daqui eu estou dizendo o que para o VBA? Cola aonde? Na célula A2 de qual aba? Da aba Resumo. Então, aqui ele copiou A2 até C10 da aba São Paulo. Aqui ele vai colar na célula A2 da aba Resumo. Quando eu der um play, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa linha e depois essa linha. Então vamos ver. Ó, vou voltar lá para o meu VBA. Repara, ele não está copiando nada e a minha aba Resumo está vazia. Então, ó, vou voltar para cá, vou salvar minha planilha antes de executar. Ó. Eu posso vir aqui em salvar ou eu posso dar Ctrl B também. Eu sempre fico dando Ctrl B o tempo inteiro, que ajuda muito a você não perder seus códigos. Clica aqui e a gente pode usar o F5 ou dar o play. Então, ó, F5, o que ele tem que ter feito? Copiado as informações e colado lá na aba Resumo. Então, ó, vou minimizar,
copio as informações aqui da aba São Paulo e repara, já estão aqui na aba Resumo. Então, ó, tá funcionando direitinho as nossas coisas. Próxima coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ir para a próxima aba e fazer o quê? Copiar essas informações e colar lá na aba Resumo. Só que agora eu vou voltar aqui para o meu VBA. Para e pensa aqui comigo. Se eu tiver que escrever na mão tudo que ele tem que copiar, ou seja, qual que é a primeira célula, qual que é a última célula, de qual aba, e depois tiver que dizer qual que é a célula da aba Resumo que ele vai ter que colar, não vai fazer tanto sentido a gente usar o VBA. Concorda comigo? Porque todo o trabalho que eu teria de copiar aqui as informações e colar aqui, eu estou tendo esse mesmo trabalho escrevendo o código para o VBA fazer isso. Então eu tenho que usar a parte do VBA que deixa tudo isso automático. Então eu vou ter que começar a automatizar algumas coisas. Então vamos ver como é que a gente vai automatizando esse tipo de coisa. Primeira coisa que a gente vai fazer, repara só, nem todas as abas terminam na mesma linha. Como assim, Diego? Repara, aba São Paulo, qual que é a última linha? Ó, vou apertar um ESC e vou até apagar aqui essas informações, ó, Ctrl-, deslocar para cima. Perfeito. A aba São Paulo termina na linha 10. Perfeito. A aba Rio de Janeiro termina na linha 4. A aba Curitiba na linha 4 também. Belo Horizonte na linha 5. Brasília na linha 4. Porto Alegre na linha 10. Florianópolis na linha 17. E Manaus na linha 6. Então, ela sempre começa na linha 2, beleza, mas ela pode terminar em qualquer linha. A gente teve ali na linha 10, na linha 5, na linha 6, na linha 15, na linha 17, desculpa. Então, vários padrões diferentes. Então, repara que se eu colocar aqui manualmente, ou seja, se eu escrever que a última linha é a linha 10, isso daqui pode estar errado. Isso daqui só está certo para a aba São Paulo. Se eu tiver na aba, por exemplo, Rio de Janeiro, isso daqui está errado. Por quê? Eu não quero copiar de A2 até C10 na aba Rio de Janeiro. Eu só quero copiar essas informações daqui. Eu só quero copiar isso daqui mais automático. Eu vou primeiro descobrir qual que é a última linha preenchida da minha tabela. Como é que eu faria isso pelo Excel? Repara, eu tenho duas formas de fazer isso pelo Excel. Eu posso, primeiro, selecionar a primeira linha da tabela. E aí, o que eu vou usar? Um atalho. Ctrl, seta para baixo. Então, aperta aí, ó. Ctrl, seta para baixo. Repara que ele foi para a última linha preenchida na minha tabela. Então, eu posso fazer isso. Na aba Rio de Janeiro, ó, eu caí aqui na A4. Se eu vier aqui em São Paulo, ó, na célula A1 e usar o mesmo atalho. Ctrl, seta para baixo. Ó. Ctrl, seta para baixo. Foi lá para a linha, para a célula A10 que está na última linha preenchida. Então, esse atalho ele realmente funciona. Essa é a primeira opção. Você clica na primeira e vai até a última linha preenchida. A outra opção é você fazer o caminho ao contrário. É você ir para a última célula do Excel e ao invés de dar um Ctrl seta para baixo, você vai fazer o quê? Ctrl seta para cima. Então, ó, Ctrl seta lá para baixo, que aí a gente chega lá na última linha do Excel. E agora o que eu vou fazer? Ctrl seta para cima. Repara também que ele achou a última Ctrl seta para baixo. Ou seleciona a última célula e dá um Ctrl seta para cima. A última célula do Excel é a A1.048.576. A gente não precisa ir lá na última mesmo. A gente pode, por exemplo, ir na A1 milhão e dar um Ctrl seta para cima, que vai funcionar da mesma forma. Por que eu mostrei duas opções? Porque a primeira opção só funciona se a tabela tiver dados nela. Então, repara, se eu apagar todas as informações, selecionar aqui a primeira linha na minha tabela e usar o Ctrl seta para baixo, repara, não funciona. Ele vai lá para a última linha do Excel e isso daqui atrapalharia o nosso código. Mas, se eu não tiver nenhuma informação e der um Ctrl seta para cima, repara, ele encontrou a última célula preenchida. Então, a primeira opção só funciona em casos que eu tenho informação na minha tabela. A segunda opção funciona para os dois casos, então eu prefiro usar a segunda opção. Então, show! A gente viu como é que a gente pode descobrir a última linha preenchida, vamos aplicar isso lá dentro do VBA. Ó, vou voltar aqui para o VBA. Perfeito! Então, por que eu estou querendo descobrir a última linha preenchida? Para, ao invés de escrever na mão aqui, ó, 10, dizer que vai ser a última linha, a linha 10, eu vou dizer, a última linha pode mudar, ela pode ser algo variável. Então, a gente vai primeiro descobrir e depois aplicar essa última linha aqui dentro. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, repara, eu quero descobrir qual que é a última linha preenchida. A gente viu que tem dois métodos. Seleciona a primeira, Ctrl seta para baixo, ou seleciona a última, Ctrl seta para cima. Vamos fazer esse segundo método que eu falei para vocês que é um pouquinho melhor. Então, como é que eu faço isso dentro do VBA? Pelo que eu já te mostrei até agora, você já consegue fazer uma parte. Por exemplo, como é que eu me refiro à aba São Paulo, que é a aba que eu estou? Vamos voltar para lá. Sheets,
abre parênteses, abre aspas, São Paulo. Perfeito. Show de bola. Como é que eu me refiro à última célula do Excel? Ou uma célula que está bem lá embaixo? Ponto range A1000000, que aqui é a 1 milhão. Perfeito. Então, ó, já me referi à última célula, não, a célula A1 milhão. Como é que eu faço para dar aquele Ctrl seta para cima pelo VBA? Aí a gente vai ter que usar um ponto. Lembra que é sempre aonde eu quero fazer alguma coisa, ponto, o que eu quero fazer. E aqui eu digo que eu quero dar um Ctrl seta para cima. Como é que eu faço isso? End, abre parênteses e coloco XL up, de Excel up. Então é X, nada mais é do que o Ctrl seta para cima. Então repara o que a gente fez. Eu fui lá para a célula A1 milhão, então ó, se eu clicar aqui nessa caixinha, escrever A1000000, ele foi para a célula A1 milhão. Repara aqui, estou na linha 1 milhão. O que eu fiz até agora? Eu dei um Ctrl seta para cima. Então ó, Ctrl seta para cima. Essa linha de código que eu escrevi, ó, isso daqui tudo está fazendo exatamente isso. Ele parou na célula A10. Só que aqui, para e pensa comigo. Eu quero a célula A10, eu quero o conteúdo da célula A10, eu quero a coluna da célula A10 ou eu quero apenas a linha da célula 10? Para e pensa um pouquinho. Eu quero apenas a linha da célula 10, que é o quê? 10. Eu só quero saber qual que é a última linha preenchida. Então eu quero descobrir aquele 10. Então, ó, descobri a célula A10. Só que o que eu quero daqui? Eu só quero a linha. Como é que eu me refiro, como é que eu posso extrair a linha dessa célula daqui, ó? Lembra que isso daqui virou A10. Por quê? Se você está na aba São Paulo, você vai para a célula A1 milhão e você dá um Ctrl seta para cima, você vai para a célula A10. A gente viu isso lá no Excel. Só que eu não quero a célula 10. Eu quero, ó, ponto row. Eu quero a linha. É basicamente eu dizer ponto linha. Então, ó, ponto row. Eu estou dizendo que eu quero extrair a row, que é o quê? A linha da célula A10. Isso daqui a gente viu que é a célula 10. Então, ó, cliquei aqui para baixo, o que a gente acabou de ver. Se você vai para a aba São Paulo, seleciona a célula A1 milhão, dá um Ctrl seta para cima e extrai apenas a linha, a gente pega 10. Então, aqui a gente já consegue algo muito mais personalizável. Por quê? Pensa aqui comigo. Se eu copiar essa célula e colar aqui, agora, qual que é a minha última linha preenchida? É a linha 11. E esse códigozinho vai entender que é a linha 11 muito rapidamente. Isso daqui não. Isso daqui vai continuar sendo 10. Então, isso daqui não copiaria todas as informações. Então, é sempre bom a gente tentar deixar as coisas mais automáticas para se eu adicionar coisa, se eu tirar coisa e modificar pequenas coisas, o meu código não se estrague, digamos assim. Então, perfeito. Eu peguei aqui a última linha. Deixa eu só voltar aqui para não ter nada aqui, para ter só aquelas 10 que a gente já tinha. Como é que eu faço para guardar esse valor? Para mim não faz sentido eu só saber que é a linha 10. Eu preciso descobrir que é a linha 10, que é a última linha preenchida, e eu preciso guardar esse valor. Como é que eu guardo um valor? Como é que eu armazeno um valor para eu poder usar depois em uma linguagem de programação, não só o VBA? Com variáveis. Ah, mas o que é uma variável, Diego? Uma variável nada mais é do que um nome que pode armazenar um valor, um texto, uma célula, pode armazenar diversos tipos de coisa. Pode armazenar uma planilha inteira, pode armazenar uma aba, pode armazenar várias coisas. Mas aqui a gente não vai nesse nível de complexidade. A nossa variável vai armazenar o quê? Um valor. Qual o valor? O valor da última linha preenchida. Então lembra, é um nome que armazena um valor. Se eu quiser guardar um valor dentro da minha variável, eu posso chamar, sei lá, eu sempre tento dar um nome muito intuitivo. Então, a variável que vai armazenar a última linha, eu vou chamar ela de quê? Ó, por exemplo, vou chegar aqui no começo e vou escrever, ó, última linha. Ult, underline, linha. E aqui eu vou dar um igual. O que eu escrevi aqui? Última linha é uma variável. Então, ó, o nome dela é a última linha. Ela armazena um valor. Que valor ela armazena? O que vem depois do igual. Como é que eu leio essa linha de código aqui? Dessa forma. A variável última linha recebe. O igual no VBA significa recebe. Recebe o quê? Tudo isso daqui que está para cá. E o que a gente viu que isso daqui vira? Isso daqui vira 10. Então, a variável última linha recebe 10. 10. Se eu mudar isso daqui, naquele mesmo exemplo que eu fiz, ó, Ctrl C, Ctrl V, essa linha de código, isso daqui vai ser o quê? Vai ser 10 ainda? Não, ele passa a ser 11. Então, isso daqui vai sempre mudando. Então, pare e pensa aqui. O que a gente fez? A gente armazenou o conteúdo da última linha, ou seja, a gente descobriu qual que é a última linha e colocou essa informação nessa variável. Então, agora, ao invés de dizer que eu quero
na linha, eu vou da célula A2 até a célula C10, eu quero ir da célula A2 até a última linha daquela planilha. Perfeito. Então, ó, vou voltar aqui de novo para não ter problema com a minha tabela e eu vou mudar isso daqui. Como é que a gente vai mudar isso? Repara, eu mudei aqui, ó, vou apagar esse 10. Eu não quero mais esse 10. Eu quero que essa última linha seja variável e por isso a gente vai usar o quê? Texto. Tudo que está entre aspas, o VBA ele entende como texto. Então eu tenho um texto, ó, A2, dois pontos, C, tá faltando o quê? A linha. Então pensa comigo, eu quero juntar o texto, a última linha, ou seja, o conteúdo que está dentro da última linha, com o quê? Com esse texto. Como é que eu faço para juntar duas coisas assim no VBA? Eu uso uma letrinha, que é o E comercial, ó, E comercial. Como é que eu escrevo o E comercial? No meu teclado é Shift 7, mas no seu pode ser um pouquinho diferente. Então, ó, Shift 7, ele colocou o E comercial. Então, repara, o que eu estou fazendo? Eu vou juntar A2, dois pontos C, com o quê? Ult, underline, linha. Então, se última linha for 10, isso daqui vai estar escrito o quê? Ó? Se eu juntar isso com isso, vai estar escrito A2, dois pontos C, 10. Se aqui tiver 11, vai ser A2, dois pontos C, 11. Então, ele sempre personaliza aquela informação que a gente está pegando. Então, isso daqui, ele pode ser 10, isso daqui, na verdade, pode ser 10, pode ser 11, pode ser 12, que essa linha de código ainda vai ser certa. Então, eu escrever essas duas etapas é muito mais preciso do que eu simplesmente colocar na mão A2 até C10, porque eu posso aceitar se tiver 9 informações, se tiver 10, se tiver 11, se tiver 12, 13, 14, independente do número de informações, isso daqui vai dar certo. Fez sentido? Então, ó, se ficou alguma dúvida, lembra que é um vídeo, é só voltar e aí você consegue pegar a explicação e ver de novo por que a gente fez cada uma das coisas. Então, perfeito. Aqui a gente já deixou o nosso código um pouquinho mais automático. Só que aí você deve estar pensando, pô, Diego, mas ele ainda continua sempre pegando a aba São Paulo. E eu nem sempre quero pegar a aba São Paulo. Eu quero ficar mudando de aba também. Beleza, faz realmente sentido. Antes da gente ver essa questão da aba, vamos tentar rodar esse código do jeito que ele está. E agora eu não quero rodar ele todo de uma vez, ou seja, apertar no play que ele vai fazer tudo. O que eu quero fazer? Eu quero ler esse código linha por linha. Eu quero depurar esse código para eu ir vendo o que está acontecendo linha a linha. Como é que eu faço isso? A gente já viu que para eu dar play, eu tenho que apertar F5 ou clicar no play. Para eu depurar o código, eu aperto F8. Então, para rodar tudo de uma vez, F5. Para rodar linha por linha, a gente aperta F8. Então, ó, vou mostrar para vocês como é que está a minha planilha. A planilha está assim, resumo está vazio. Vamos ver linha por linha como é que a gente faz. Então, ó, vou apertar F8 e se não for para você, aperta FN, F8. A tecla FN e a tecla F8 juntos. Então, ó, F8. Repara que ele fica com essa setinha e a linha fica amarela. Quando eu apertar F8, o que ele vai fazer? Ele vai executar a linha que está amarela. Então, ó, quando eu aperto F8, ele entrou na minha minha macro. Show de bola. Última linha. Eu quero rodar essa linha. Então, eu quero descobrir qual que é a última linha e alocar isso dentro da minha variável chamada última linha. Repare que quando eu passo o mouse em cima de uma variável, o que ele me diz? Última linha é igual a o valor dessa variável no momento que você passou o mouse. Então, agora, para o código, última linha não tem nada. Faz sentido isso? Faz, porque a gente ainda nem rodou nenhuma informação do código. Lembra que quando ele está em cima da linha, aqui ó, quando ele está amarelo, ele ainda não executou essa instrução, esse código. O que a gente tem que fazer para ele executar isso daqui? A gente tem que apertar F8. Então, quando eu apertar F8, ele vai na aba São Paulo, célula a 1 milhão, vai dar um Ctrl seta para cima e vai descobrir qual que é a linha. Qual que é a resposta disso daqui tudo? 10. E o que ele vai fazer? Jogar esse 10 dentro da variável última linha. Perfeito. Como é que eu faço isso então? F8, dentro de última linha tem que ter 10. Vou passar aqui dentro de última linha. Repara, última linha igual a 10. Então, perfeito. A gente viu que última linha receberia tudo isso daqui virou 10, então última linha tem 10. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar da aba São Paulo, o intervalo que vai de A2 até C, última linha, que a gente viu que é 10. Então, isso aqui tudo vai virar o quê? De A2 até C10. Repara, eu selecionei essas informações ó, com o mouse mesmo, e aí quando eu passo o mouse em cima, repara, ele me diz o que isso daqui vai virar, o que isso daqui resulta. E tá aqui, ó, A2, dois pontos C e última linha, equivale a
dá uma olhada, entre aspas, A2, dois pontos, C10. Exatamente o que a gente tinha antes, só que agora a gente personalizou isso daqui, a gente não colocou na mão. Ó, a última linha é 10, a gente colocou ali o direitinho que a gente queria, que é a última linha. Quando eu der um F8, ele está copiando a informação de A2 até C10. Vou voltar aqui, tá vendo? Tá copiando as informações. Voltar lá pro VBA, ó. E se eu vier aqui em resumo, não tem nada aqui ainda. Quando eu executar essa linha, o que ele vai fazer? Ele vai colar na célula A2 da aba resumo. Ó. F8, colou na célula A2 da aba resumo. E quando eu der mais um F8, ó, F8, ele acabou com o meu código, ele finalizou. Então repara que agora, ele fez basicamente a mesma coisa que ele tinha antes, mas qual que é o pulo do gato? Se eu alterar o número de linhas, isso daqui também vai funcionar. Então, ó, vou excluir essas informações, Ctrl-, voltar lá para a aba São Paulo e vou adicionar uma linha para ver se meu código continua funcionando. Então, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, a última linha está duplicada. Tá vendo? Ó, agora a última linha não é mais a linha 11, não é mais a linha 10, agora é a linha 11. Vamos tentar executar isso daqui, ó. Só que eu não vou fazer linha por linha porque a gente acabou de fazer. Eu vou fazer tudo direto. Todas as 11 informações estão ali, ó. Todas as 10 informações, na verdade, né? Porque ele começa na linha 2. Então, ó, a informação duplicada também está lá, direitinho. Então, o nosso código está mais personalizado, ele está mais inteligente, digamos assim, porque ele não vê fixamente qual que é a última linha. Ele descobre a última linha e depois ele vê a informação. Perfeito, vou excluir isso daqui e vamos voltar lá para o nosso código. Então, a gente já está descobrindo qual que é a última linha, só que agora o que eu quero fazer? Eu quero falar para ele, ó, olhar em todas as abas. Então, ó, vê na aba São Paulo. Faz isso, show de bola. Depois vê na aba qual que é a próxima? Rio de Janeiro. Depois vê na aba Curitiba, depois vê na aba Belo Horizonte, por aí vai. Então, o que isso daqui a gente tem que fazer? A gente tem que ficar... Como assim, Diego? Repetindo. Pare e pensa comigo. Eu não sempre quero descobrir a última linha. Depois, copiar as informações dessa aba. E depois, colar na aba resumo. Então, tudo isso daqui eu quero repetir várias vezes. Quantas vezes? O número de abas que eu tenho, menos a aba resumo. Então, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis e Manaus. Então eu quero repetir esse tanto de vezes. E para a gente fazer isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar uma estrutura de repetição no VBA. Ah, Diego, o que uma estrutura de repetição faz? Basicamente o que o nome dela está dizendo. Ela vai repetir, ela é uma estrutura que repete várias vezes uma determinada ação ou um conjunto de ações enquanto uma condição for verdadeira. Então, por exemplo, o que a gente pode falar para o VBA fazer? Falar, ó, eu quero que você repita tudo isso daqui para cada uma das abas da minha planilha. Então, ó, para cada aba da minha planilha, eu quero que você faça isso daqui. Então, ele vai fazer o quê? Vai fazer para essa aba, para essa, para essa, para essa, para essa, para essa, para essa, até o final. Terminou aqui todas as abas. E ele vai fazer mais alguma coisa? Não. Ele vai olhar todas as abas da planilha e ele vai percorrer aba por aba e aí a gente vai falar para ele o que a gente quer que ele faça. Tem uma estrutura de repetição que faz isso no VBA, Diego? Tem sim. E é a estrutura chamada for each. O que significa for each? Ela se escreve desse jeito aqui, ó. Daqui a pouco eu apago. For each, desse jeito aqui. Isso daqui em inglês significaria para cada em português. Então, for each seria para cada. Como assim, Diego? Para cada. Para cada aba dentro de todas as abas da minha planilha. Sei lá, para cada célula dentro de um intervalo. Então, eu utilizo essa estrutura de repetição quando eu quero analisar uma coisa pequena e algo maior, um conjunto dessa parte pequena. Então, esses exemplos que eu dei. Eu quero analisar uma célula dentro de um intervalo de células. Para e pensa. Um intervalo de células não é nada mais do que um conjunto de pequenas células? Sim. Então, essa estrutura de repetição faria isso daqui pra gente. Se eu quiser analisar, por exemplo, uma aba dentro de quê? Todas as abas da minha planilha. Ó, todas as abas é um conjunto de abas. Então, ó, aba dentro do todo, todas as abas da minha planilha. Perfeito. Agora, um exemplo fora do Excel. Por exemplo, uma abelha dentro de uma colmeia. Uma colmeia não é um conjunto de abelhas? Lógico que tem mais coisa. É um conjunto de abelhas, tem mel lá também e outras coisas, mas uma parte dentro do todo. Por exemplo, um lobo dentro de uma alcateia. Uma alcateia não é um conjunto de lobos? Então, a gente consegue ver parte, todo, a gente consegue analisar com essa estrutura de repetição. Então, todo esse exemplo para quê? Para a gente analisar uma aba dentro do quê? Todas as abas da planilha. E aí, para cada uma dessas abas, a gente vai fazer o quê? Descobrir a última linha, copiar as informações e colar lá na aba resumo. Perfeito. Show. Então, vou for each antes da gente entrar aqui já dentro do nosso código para isso daqui não ficar confuso. Então, ó, eu vou dar Enter e eu vou criar uma nova macro. Então, ó, sub nova, vou colocar nova macro.
e vou dar Enter. Nessa nova macro, essa macro não tem nada a ver com a macro de cima. Então, repara, ele até colocou essa linha, isso daqui são códigos diferentes. Quando eu clico aqui e dou play, ele só roda daqui até aqui. Quando eu clico aqui e dou play, ele só roda o que está aqui dentro. Então, são coisas diferentes. O que eu quero fazer? Eu vou usar essa estrutura de repetição para você entender a lógica dela. Então, ó, lembra que ela é utilizada para analisar partes de um todo. E aí você pode fazer o que você quiser para cada uma dessas partes. Então, o que a gente quer fazer? Qual que é a nossa parte e qual que é o nosso todo? A nossa parte é uma aba específica. Qual que é o nosso todo? Todas as abas da minha planilha. Então, perfeito. Vou desselecionar aqui, show de bola. Como é que funciona essa estrutura? Como é que eu começo ela? Como é que eu termino? Como é que eu escrevo ela? Assim, ó. For each parte in todo. E aqui eu coloco next. Então, repara. Assim como a gente tem o sub e aqui a gente termina no end sub, o for each ele termina no next, que seria próximo. Next significa próximo em inglês. Então, ó, vou dar enter. Tudo que tiver entre esse todo e antes do next vai ser executado dentro dessa estrutura de repetição. Então, perfeito. Parte dentro de um todo. Aqui a gente tem que dizer o que é a nossa parte, o que é o nosso todo. O que é o nosso todo, por exemplo, que a gente está querendo analisar? A gente já viu que toda vez que eu me refiro a uma aba dentro do VBA, eu vou usar essa estrutura Sheets. Só que eu não quero usar uma aba específica, tipo Sheets São Paulo, Sheets Rio de Janeiro. Eu quero dizer todas as abas da minha planilha. Então, repara o que eu tenho que fazer. Lembra que no VBA eu tenho que dizer qual que é o objeto que eu quero mexer? Ponto. O que eu quero fazer com ele? Então, repara. Qual que é o objeto que eu estou querendo agora se eu quero todas as abas da planilha? O meu objeto é a planilha toda. Então, como é que eu falo? Essa planilha que eu estou escrevendo no código. Assim, ó. This workbook. This workbook. Aí dá uma olhada para ver como é que escreve. This workbook. Perfeito. Então, ó, nessa planilha, ponto. O que eu quero pegar? Repara que assim que eu coloco um ponto, ele me mostra várias coisas que eu posso fazer. Então, eu posso fazer ações com ela, eu posso extrair propriedades, ou eu posso pegar coisas diferentes desse meu objeto. Então, ó, tem várias coisas aqui, tem uma lista bem grande. O que eu quero fazer? Eu quero pegar dessa planilha, o quê? Todas as abas dela. Então, ó, this workbook, ponto, e a gente já viu como é que a gente se refere à aba Sheets. O que isso daqui significa? Isso daqui tudo. Todas as abas da minha planilha. Então, isso daqui é um conjunto de abas. Pensa que isso daqui é a mesma coisa do que aba, resumo, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis e Manaus. Essas 10 abas. Então, aqui eu estou me referindo àquelas 10 abas. E o que é a minha parte? A minha parte é uma aba individual. Então, como é que eu poderia escrever isso daqui para ficar intuitivo e para não ficar parte? Posso colocar para cada aba dentro de todas as abas da minha planilha, eu quero fazer isso daqui. Assim que eu fizer isso daqui, eu vou para a próxima aba. Então, ó, fácil que eu poderia fazer aqui. Por exemplo, eu quero dizer o nome de cada uma das abas da minha planilha. Eu quero mostrar uma caixinha de mensagem com o nome de cada uma das abas dessa minha planilha. O que eu posso fazer? Ó, para cada aba dentro de todas as abas dessa minha planilha, eu quero fazer o quê? Mostrar o nome da aba individual. Então, o que ele vai fazer? Qual que é o passo a passo que ele vai utilizar para executar isso daqui que eu acabei de falar? Ele vai pegar a primeira aba, então, ó, ele começa na aba resumo. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai executar isso daqui. O que a gente queria fazer mesmo? Eu queria mostrar uma caixinha escrito o quê? Resumo. Depois eu vou fazer o quê? Ele vai para a próxima aba. Então, ó, ele vai executar isso daqui e vai para a próxima aba. Qual que é a próxima aba? São Paulo. Volta aqui para a nossa planilha. E como é que eu faço essa caixinha de mensagem que você falou, Diego? Muito simples. Assim, ó. MSG. O que eu fiz aqui? Eu estava escrevendo aqui no cantinho e agora eu joguei para dentro, ou seja, eu usei uma indentação, que é um nome técnico para isso daqui, nome técnico dele. Ó, como é que eu uso essa indentação? Eu dou um tab. Por que a gente usa essa tal de indentação? Em algumas linguagens de programação, você vai ver que ela é obrigatória. Por exemplo, no Python, que é uma linguagem de programação, você precisa usar a indentação dentro de algumas estruturas, senão elas não funcionam. No VBA não é obrigatório, mas deixa o seu código muito mais organizado e legível. Por quê? Repara, eu posso escrever aqui, ó, qualquer coisa. Você, intuitivamente, você vai entender que essa coisa que eu acabei de escrever está dentro disso daqui.
Por outro lado, se eu estiver escrevendo assim e apagar esses espaços, não necessariamente você vai entender que um está dentro do outro. Se você olhar a fundo, você vai entender, mas fica muito menos organizado e fica muito mais difícil de ler. E como você vai ver com a programação ao longo do tempo, é sempre muito importante você deixar seu código legível e organizado, que aí não só você, como outras pessoas também vão entender seus códigos de forma muito fácil. Então, ó, vou voltar aqui um pouquinho. Essa é a importância de você usar a indentação. Então, como a gente está aprendendo agora, vamos aprender da forma certa. Então, ó, chega aqui no cantinho e dá um tab, que é uma setinha para cada lado e fica em cima do caps lock. Perfeito. Vamos começar a escrever. Como é que eu faço aquela caixinha de mensagem? MSG Box, Message Box, então isso daqui é a abreviação para Message, que significa mensagem, e Box, que significa caixa. Então isso daqui é uma caixa de mensagens. E aqui eu coloco, entre parênteses, a mensagem que eu quero exibir. Dá uma olhada, tem aqui, ó, Message Box e aqui Prompt. Prompt é o que ele vai mostrar e que ele vai colocando naquele momento. Então a gente viu que ele vai começar na aba Resumo, depois São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois a próxima, depois a próxima, depois a próxima. Mas onde é que eu tenho a parte que eu estou analisando? Onde é que eu tenho a aba que eu estou analisando? Ué, Diego, você não colocou aqui na variável aba? Perfeito. Então, ó, dentro dessa variável aba, tá a aba que eu estou analisando. Então, se eu estiver na aba resumo, a aba é a aba resumo. Então, o que eu tenho que colocar aqui? Qual é o objeto que eu estou me referindo? A aba que a gente está analisando. Então, ó, aba. Show, mas eu quero só a aba ou eu quero, sei lá, saber quantas linhas tem nessa aba? Eu quero saber qual que é o nome dessa aba? Eu quero saber o nome dessa aba. Então, não preciso apenas colocar aba. Eu tenho que dizer o objeto, que é a aba, mas o que eu quero fazer dela, o que eu quero extrair dela. Ponto name, que é como se eu me refiro a nome em inglês, é name. Então, aba.name vai me dizer o nome da aba que ele está analisando naquele momento. Então, ó, e aqui eu tenho que fechar parênteses. Perfeito. Então, ó, message box, e aqui eu coloco o que eu quero que ele mostre. Isso daqui vai ser um texto. Qual texto? O nome da aba, o texto do nome da aba. Então, num primeiro momento, na primeira aba vai ser o quê? Resumo. Então, ele vai mostrar uma caixinha de mensagem escrito resumo. Depois, quando ele entrou na aba resumo, mostrou a caixa de mensagem, next. Ele faz o quê? Vai para próxima. Então, ele chega aqui e ele vai fazer o quê? Vai para a aba São Paulo, que é a próxima aba. Depois ele vem aqui e vai fazer o quê? Mostrar o nome da aba São Paulo. E ele vai fazer o quê? Next. Ele vai para a próxima, que ele vai mostrar o quê? A aba Rio de Janeiro. Então ele vai chegar aqui, Rio de Janeiro, vai fazer o quê? Vai para a próxima. E ele vai fazer isso por quanto tempo? Enquanto eu tiver abas nessa minha planilha. Então ele vai fazer isso para cada uma das abas na minha planilha. Então, ó, eu vou dar um play nisso daqui para você ver o que ele vai fazer. Então vamos lá. 3, 2, 1, dei um play. Primeira aba que ele vai mostrar, ele está na aba Resumo. E ele fez o quê? Mostrou uma caixinha. O que ele vai fazer? Ele vai para a aba São Paulo e vai me mostrar São Paulo, que nada mais é do que o nome da aba. Então, ó, São Paulo. Quando eu der um OK, ele vai para a próxima aba. Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis e Manaus é a última aba. Quando eu der um OK, o que ele vai fazer? Ele vai terminar o código, porque acabou. Ele passou por cada uma das abas. Então, ó, F8, acabou ali meu código. Então, tenta entender o que ele acabou de fazer. For each aba in this workbook.sheets. E a gente já viu que isso daqui significa todas as abas na minha planilha. Então, para cada aba, dentro de todas as abas na minha planilha, eu quero que você faça isso daqui. Então, ó, vamos lá. O que ele faz? Como é que ele começa? Ele começa na primeira aba, que é a aba Resumo. Aí ele entra aqui. O que ele vai dizer? Message Box com o nome da aba que a gente está analisando. Qual que é a primeira aba? Resumo. Perfeito. Então ele mostrou lá a caixinha. Assim que eu clicar em OK, ele vai para Next, que significa o quê? Próximo. Ele vai para a próxima aba. Qual que é a próxima aba? São Paulo. Ele vai entrar, vai executar. Nome da aba dentro de uma caixinha de mensagem. Perfeito. Deu OK, vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima e por aí vai. Essa estrutura de repetição é muito poderosa e ela é muito maneira para a gente usar dentro dos nossos códigos quando a gente tem algo limitado assim ou algo que você não sabe o número. Por exemplo, se eu tiver aqui, a gente viu que a gente tem 10 abas. Mas se eu tivesse 100 abas, esse código também ia funcionar. Ele ia andar pelas 100 abas e ele ia mostrar o nome das 100 abas. Então isso daqui é bem interessante para você não precisar ficar definindo o número de abas que você tem, porque se você adicionar, pronto, acabou seu código. Se você excluir uma aba, pronto, também acabou seu código. Dessa forma ele fica muito mais personalizado e muito mais preciso também. Então, o que eu quero que você faça agora, que a gente já tem aí muito tempo de aula, já tem quase 1 hora aí de aula?
quero que você pare e me comenta o que você está achando até agora. Primeiro, você entendeu o que a gente fez aqui no comecinho? Você entendeu por que a gente descobriu a última linha? Como é que a gente descobre a última linha? Tem duas formas para fazer isso, dando Ctrl seta para cima e Ctrl seta para baixo. E também, você entendeu essa estrutura de repetição que a gente usou? Para cada parte dentro de um todo? Então, ó, como eu falei, dentro do Excel tem vários tipos de aplicação. A gente pode usar para todas as abas dentro de uma planilha, para todas as planilhas dentro de uma pasta, para todas as células dentro de um intervalo e várias outras coisas. Para todos os gráficos dentro de uma planilha, tem várias aplicações aqui. Mas lembra, a gente está aqui vendo só o iniciozinho do VBA para você sair do zero e conseguir criar aquela compilação. Então a gente tem que ver de pouquinho em pouquinho. E aí, se você gostar, deixa também nos seus comentários aí uma sugestão para uma próxima aula que a gente pode fazer. Analisar todos os gráficos numa planilha, analisar todas as planilhas dentro de uma pasta, que a gente até já fez em alguma outra aula, mas a gente pode fazer um exemplo também diferente. Então, não esquece de deixar esse comentário me dizendo o que você achou. A gente já está aqui há um tempão. Então, eu espero que a gente tenha essa troca aí, você me dizendo o que você achou. Isso daqui é a sua forma de pagamento, você me dizer o que você achou dessa aula. Então, vamos continuar aqui. Como a gente viu, essa estrutura pode ser muito poderosa e a gente pode usar ela para casos em que a gente tem partes e todos definidos ali e a gente não quer fixar isso daí, dizer, eu tenho apenas 10 abas, eu tenho 8 abas e depois o código não funciona. Não, eu quero sempre deixar o meu código para funcionar em qualquer circunstância. Pode adicionar, pode tirar, pode mudar um negócio aqui, pode mudar um negócio lá, ele tem que ficar sempre funcionando e é só a gente ter alguns ajustes, ter um pouquinho mais de cuidado que dá para fazer isso de forma tranquila. Então, perfeito. Aqui eu criei essa outra macro para a gente ver como é que funciona o for each. Só que eu não preciso mais dela, eu vou só continuar aqui na minha macro. Eu poderia selecionar isso tudo aqui e apagar, mas eu vou deixar aqui se vocês quiserem ver o exemplo também. Lembra que você vai poder baixar a planilha com tudo isso daqui já pronto. Então, o que a gente tinha feito antes na macro, minha macro? A gente tinha descoberto a última linha, depois a gente fez o quê? Selecionou o intervalo que vai de A2 até C última linha e depois colou lá na aba resumo. Só que agora pare e pensa comigo. Nesse código aqui mesmo, beleza, ele vai selecionar sempre as informações certas. Só que, quando chega na aba resumo, eu sempre quero colar na linha 2? Não. Por exemplo, se eu tiver aqui, já dei um Ctrl C, dei um Ctrl V aqui. Em qual linha que eu quero colar agora? Eu quero colar na linha 2? Não, eu quero colar na linha 12. Então eu tenho que fazer o quê? Chegar na aba resumo, descobrir qual que é a primeira linha vazia, que vai ser o quê? A última linha preenchida e a próxima. Ou seja, a última linha preenchida mais um. Então lembra como é que a gente descobre a última linha preenchida? Eu vou lá para baixo, Ctrl seta para baixo, Ctrl seta para cima para achar a última linha preenchida e tô aqui na célula A11. Como é que eu vou para a próxima linha? Eu dou uma setinha para baixo ou eu adiciono um. Então, a primeira linha vazia vai ser sempre a última linha preenchida mais 1. Então, perfeito. Então, aqui, ao invés de escrever 2, que foi da mesma coisa que eu tinha escrito 10 aqui, o que eu tenho que fazer também? Mesmo raciocínio que a gente usou. Eu tenho que descobrir qual que é a primeira linha preenchida da aba resumo. Então, vou adicionar aqui e vou de cima. Então, acompanha o que a gente tem que fazer. Primeira linha, linha resumo, vai ser igual ao quê? Sheets, abre parênteses, abre aspas. Qual que é a aba que a gente está? Aba resumo. Resumo, fecha aspas, fecha parênteses. Ponto. Qual que é a célula que a gente vai para começar a descoberta da primeira linha vazia? Range a 1.000.000. 1.000.000. São 6 zeros no total. Fecha parênteses. Ponto. End. Ele fez aqui? Ele descobriu qual que é a última linha preenchida, que está exatamente igual a gente fez, a linha vazia. Então, lembra que eu falei? É a última linha preenchida mais 1. Mais 2 não, mais 1, que aí ele vai para a próxima. Mais 2 ele pularia 2, aí ficaria uma linha em branco. Então, descobre qual que é a última linha preenchida da aba resumo. E depois faz o quê? Adiciona 1. E aqui, para a gente não ficar com esse 2, resumo. Então, repara que primeiro você vai montando o código e depois você vai melhorando ele para deixar ele um pouco mais automático, um pouco mais personalizável e menos suscetível a erro, digamos assim. Então, show! Olha lá, sheets, resumo, range, a até linha resumo. Então, isso daqui vai estar funcionando direitinho. E agora a gente tem que pensar naquele ponto final, que foi o quê? Qual que é a aba que eu tenho que estar analisando? Se eu tiver que colocar sempre a aba São Paulo aqui, isso daqui vai sempre executar o quê? Para a aba São Paulo. Só que eu quero que ele execute para a aba São Paulo, depois a aba Rio de Janeiro, depois a aba Curitiba, depois a próxima, que eu já esqueci o nome, mas são várias abas que a gente tem ali. Então a gente vai ter que usar o quê?
a nossa estrutura de repetição para ele fazer até agora. Vamos pensar qual que é o raciocínio que a gente usa para fazer no Excel e depois o que a gente faria dentro do VBA. Por exemplo, a gente viu que esse código começar na aba resumo, depois ele vai para a aba São Paulo, depois ele vai para a aba Rio de Janeiro, depois Curitiba e por aí vai. Deixa eu só apagar isso daqui, gente, de novo, não precisa disso daqui. Mas agora pare e pensa comigo. Eu quero fazer o quê? Copiar, descobrir a última linha, copiar as informações, depois descobrir a primeira linha da resumo e colar as informações na aba resumo. Para a primeira aba também, pare e pensa aqui comigo. Eu quero copiar as informações dessa tabela e colar nessa tabela mesmo? Não quero. Eu quero começar a fazer isso em qual aba? Na aba São Paulo. Então, a primeira aba que eu quero mexer é a aba São Paulo. Então, isso daqui do jeito que ele está não funcionaria. Por quê? Porque ele já começa na aba resumo. E eu não quero fazer nada na aba resumo. Na aba resumo eu só vou fazer o quê? Descobrir a primeira linha e colar as informações ali. Então, o que eu quero fazer? Eu quero verificar de alguma forma para ver se no nome da aba tem o quê? Resumo. Eu quero que se a aba for resumo, eu não faça nada. Ou, de outra forma, que eu estou falando a mesma coisa, só que de outra forma, se o nome da aba for diferente de resumo, eu aceito. Então, ó, se for São Paulo, é diferente de resumo? É, então perfeito. Se for Rio de Janeiro, é diferente de resumo? É. Se for resumo, é diferente de resumo? Não, então eu não faço nada. Beleza? Então, como é que eu faço essa comparação, ou seja, como é que eu crio essa condição de if, que seria meio que o C dentro do Excel? Então, repara, como é que funciona a estrutura if? Assim, ó, if, condição, then, e aqui, ó, end if. Assim como o sub termina com end sub, o for each termina com next, o if termina com end if. E aqui a gente tem tudo que a gente vai executar dentro dessa estrutura. Então, pare e pensa aqui comigo. Qual que é a condição? Deixa eu só ler essa linha aqui para você. If significa se. Then significa então. Então, ó, se condição for verdadeira, then ele executa tudo isso daqui. Se não for verdadeira, ele faz o quê? Ele vem daqui direto para o end if e ele não executa o que está aqui. Então, repara, eu vou copiar esse message box que eu tinha aqui, ó, Ctrl X, Ctrl V, e que ele entrou aqui dentro do meu if. Então, ó, eu vou dar um if, tá dentro do for each, porque a gente está usando indentação. Então, perfeito. Qual que é a condição que a gente vai usar? Eu quero saber se o nome da aba é diferente de quê? Resumo. Se for diferente de resumo, eu quero mostrar o quê? O nome da aba. Se for igual a resumo, eu quero mostrar o nome da aba? Não. Então, essa linha de código representa o que então? É o que a gente vai fazer se a condição for verdadeira. Lembra que aqui está escrito aqui, ó. Se a condição for verdadeira, então faz isso daqui. Faz tudo que está aqui dentro. Se não for verdadeira, ele vem daqui direto para cá e ele não vai executar isso daqui. Então, pare e pense aqui comigo. Ele não vai executar isso daqui se a condição for falsa. Então, a gente tem que colocar a condição que faça sentido para o que a gente quer fazer aqui em cima. Lembra o que a gente queria fazer? Eu só quero copiar as informações da tabela se essa aba não tiver o nome de resumo. Então, essa aba tem o nome de resumo? Tem. Eu quero copiar? Não. Essa aba tem o nome de resumo? Não. Eu quero copiar? Sim. Essa daqui, quero copiar? Também, 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 e por aí vai. Então, qual que é a nossa condição? O nome da aba tem que ser diferente de resumo. Se for diferente de resumo, perfeito. Se for igual a resumo, não vou fazer nada. Então, pare e pensa aqui comigo como é que vai ficar. Como é que eu escrevo? Nome da aba. Aba.name. Exatamente o que a gente tinha aqui. Como é que eu me refiro a diferente dentro do VBA? Se fosse igual, seria só o igual. E o diferente, eu coloco aqui, ó, diferente. E aqui eu tenho que comparar ele a alguma coisa. Então, ó, se o nome da aba for diferente ao quê? Resumo, ao texto resumo. E por ser um texto, eu tenho que colocar, ó, entre aspas, resumo. Coloquei aqui, entre aspas. Então, repara como é que funciona isso daqui. Se o nome da aba for diferente de resumo, então mostra o nome da aba. Se for igual a resumo, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o nome da aba? Não. Vamos testar esse código para você entender como é que ele está funcionando. Eu poderia apertar F5 para ele rodar tudo de uma vez, só que eu não quero isso. Eu quero ver passo a passo o que ele vai fazer. Lembra como é que a gente faz essa depuração passo a passo? A gente usa o F8. Ó, F8. F8, ele vai entrar na minha estrutura de repetição. Ó. F8. Lembra qual que é a primeira aba? É a aba resumo. O nome da aba resumo é diferente de resumo? Não. Por quê? Porque resumo é igual a resumo. Então, essa condição é verdadeira? Não, ela é falsa. Ele vai entrar aqui
Não, você falou que quando ele é falso, ele vem direto para cá. Então vamos apertar F8 para ver. Ó. F8. Ele não mostrou o nome da aba. F8. Ele vai para a próxima aba. F8. Estou na aba São Paulo agora. O nome da aba São Paulo é diferente de resumo? Sim. Se a condição for verdadeira, o que ele vai fazer? Ele vai entrar. Então, ó, F8, F8, São Paulo. Vai para a próxima aba. A próxima aba, que é Rio de Janeiro, é diferente de resumo? Sim. Em condição verdadeira, ele entra. F8, F8, Rio de Janeiro. E por aí vai. Ó. Se eu der um F5, o que ele vai fazer? Ele vai rodar o código até o final, sem eu precisar ficar dando F8. Então, ó, F5. Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis, Manaus. A única que ele não mostrou foi o quê? A aba resumo. Por quê? Porque a gente não quer fazer isso daqui, a gente não quer repetir isso daqui para a aba resumo. Então, perfeito, agora funcionou. Lembra que isso daqui é um vídeo e a gente está tentando fazer bem passo a passo. Então, se ficou alguma dúvida, é só voltar um pouquinho que aí você vai ver qual foi o raciocínio que a gente usou para fazer isso daqui, por que a gente colocou o if, por que a gente usou o diferente resumo e cada uma dessas coisas. É bem importante se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho que aí você consegue ver de novo, aí a gente consegue seguir para mandar bala e finalizar aqui essa compilação que já está quase terminando. Então, show! Agora a gente vai conseguir corrigir aquele problema que a gente tinha aqui em cima, que ele fazia o quê? Sempre para a aba São Paulo, ele descobria qual era a última linha. Depois, para a aba São Paulo, ele copiava as informações. Depois, ele pegava a primeira linha do resumo e colava as informações lá na aba resumo. Beleza. Isso daqui a gente sempre vai querer fazer isso. Tudo que foi copiado, eu quero colar na aba resumo. Perfeito. Só que isso daqui eu vou ter que ficar mudando qual é a aba que eu estou me referindo. Pode ser a aba São Paulo, pode ser a aba Rio de Janeiro. Então a aba vai mudando. Então, ó, para e pensa o que a gente vai fazer para colocar o que a gente acabou de aprender ali embaixo, aqui em cima. Ó, vou te dar aí uns 5 segundinhos para você. Ó, 1, 2, 3. Pensa aí um pouquinho se você conseguir entender. Show de bola. Se não conseguiu, tranquilo que a gente vai mostrar também como é que a gente coloca isso daqui junto com isso daqui. Então, bora lá. Eu quero analisar para cada aba dentro de todas as abas da minha planilha, eu quero fazer o quê? Copiar e depois colar lá na aba resumo. Então, ó, vou dar Enter aqui e vou dar Enter aqui no final. Enter aqui no final. Perfeito. O que eu quero fazer? For each aba in this workbook.sheets. Exatamente o que a gente tinha escrito aqui. E lá no final, eu vou colocar um Next. Beleza. O que ele vai fazer? Para cada aba e aqui que eu vou fazer, ó, só selecionei tudo isso daqui e eu vou dar um Tab para ele entrar dentro da minha estrutura de repetição. Para cada aba ele vai fazer o quê? Última linha, Sheet São Paulo, descobriu a última linha. Sheet São Paulo, copia. Pô, Diego, mas do jeito que está aqui, não fez diferença nenhuma você ficar fazendo esse looping, essa repetição aqui várias e várias vezes. Por quê? Porque está sempre dizendo que é na aba São Paulo. Então como é que a gente muda isso daqui? Como é que eu digo que eu quero? Primeiro que ele faça para a aba São Paulo, faz uma vez. Depois ele vai o quê? Vai para a aba Rio de Janeiro. Aí eu quero que ele faça tudo isso para a aba Rio de Janeiro. Depois eu quero que ele faça tudo isso para a aba... Qual que é a próxima aba? Deixa eu ver, sempre esqueço. Curitiba. E depois para cada uma delas. Então, perfeito. Tudo que a gente tem em Sheet São Paulo, na verdade, vai ser o quê? Aba, que é a aba que a gente está analisando no momento. Se for a primeira vez que ele está passando por aqui, vai ser a Sheet São Paulo. Mentira, vai ser a Sheets resumo. E aí a gente vai tratar isso como? Com esse if que a gente criou aqui embaixo. Então vamos lá. Vou entrar aqui, ó, e assim como a gente fez aqui, eu só quero executar tudo isso se a minha aba não for resumo. Então, ó, ao invés de escrever isso daqui, que nem eu fiz pro for each, eu vou simplesmente copiar. Vou copiar tudo isso daqui, Ctrl V, vou dar um Enter. Cheguei aqui no finalzinho, ó, Enter, End, If. Show de bola. Vou selecionar tudo isso daqui e dar um Tab também para ele entrar no meu End If. Então, repara, vamos mudar todas as abas onde ele tem São Paulo para a aba que ele está analisando, que é a aba que a gente está dentro do For Each. Então, repara, vou mudar aqui de Sheets São Paulo para aba. Vou mudar aqui de Sheets São Paulo para aba. Se ficou confuso, calma que eu vou dar um F8 aqui para a gente ver linha por linha, que você vai ver que isso daqui ficou tranquilinho. É que a gente fez algumas modificações aqui, adaptando o que a gente tinha ali embaixo. Mas pode ficar tranquilo que vai ficar claro também. Então, ó, para cada uma das abas, ele vai entrar aqui. Ele vai ver o quê? O nome da aba é diferente de resumo? Sim. Se for, eu descubro a última linha daquela aba, depois eu vou copiar as informações daquela aba e eu vou jogar onde? Na primeira linha da aba resumo. Vou para a próxima aba e por aí vai. Então vamos rodar com F8 para ver como é que isso daqui está funcionando. Ó, Sheets resumo está vazio. Vou dar um F8, F8, F8. Primeira aba. Estamos na primeira aba porque a gente acabou de começar. Primeira aba é resumo.
O nome da aba resumo é diferente de resumo? Não, é igual. Quando a condição é falsa, ele executa tudo isso daqui, que está depois do then? Não, ele vai lá para end if. Então, perfeito. Na aba resumo, ele vai para o end if. Ó. F8, ele foi para o end if. Porque o nome não é diferente de resumo. O nome é igual a resumo. Então, perfeito. Exatamente do jeito que a gente queria. F8, F8. Agora a gente está em qual aba? A gente está na segunda, que é a aba São Paulo. Perfeito. São Paulo é diferente de resumo? Por que São Paulo? Porque aba.name e o nome da aba é São Paulo. São Paulo é diferente de resumo? Sim. Se for verdadeiro, ele faz o quê? Ele entra. Então, ó, entrou aqui. Qual que é a última linha da aba São Paulo, que é a aba que a gente está analisando? F8. É a linha 11. Então, ó, chegamos aqui, é a linha 11. Certinho. Copia as informações de A2 até linha 11 da aba que a gente está analisando. F8. Está copiando as informações. Descobre qual que é a primeira linha vazia da aba resumo. F8. É a linha 2. Vamos ver se está certo. Da aba resumo é a linha 2. Certinho. Cola as informações na primeira linha da aba resumo. F8. Colou as informações lá na resumo. Acabou por aqui? Não. Ele vai fazer isso até ele terminar todas as abas. Então, a próxima aba é Rio de Janeiro. Vamos ver. F8, F8. A gente está na aba Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é diferente de resumo? Sim. Então, ele pode entrar. Sim, ele vai entrar. F8. Última linha. Ó, ele tem ainda o 11, que era da última linha da aba anterior. Só que assim que a gente executar essa informação, última linha vai receber uma nova informação. Então, ó, F8. A última linha da aba Rio de Janeiro é 4? Vamos ver. Rio de Janeiro é 4? Certinho. Agora, o que ele vai fazer? Copiar as informações da aba Rio de Janeiro. Ó. F8. Copiou as informações da aba Rio de Janeiro. Voltar para cá. Tenho que descobrir qual que é a primeira linha da aba resumo. Continua sendo a linha 2? Não. A primeira linha da aba resumo agora é a primeira linha vazia é a linha 12. Então, ó, quando eu der um F8, isso daqui tem que virar 12. F8 virou 12. Ele vai colar as informações na linha 2. Ó, F8 colou as informações aqui na linha 12 e não apagou nenhuma informação ali de São Paulo. Eu posso dar F8, ó, F8, 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 que ele vai fazendo linha por linha e vai colando todas as informações. Repara que eu acabei de passar tudo aqui. Então, o que ele fez? Ele já descobriu a última linha da aba Curitiba. É Curitiba próximo? Curitiba. Já copiou as informações da aba Curitiba. Já descobriu qual que é a primeira linha da aba resumo e já colou as informações lá na aba resumo. Então, repara, Curitiba já está aqui. E eu posso dar um F5 que ele vai finalizar completamente esse código. Então, ó, F5, o que ele fez? Ele olhou todas as abas que eu tinha dali e ele já colou todas as informações ali para mim. Então, se eu olhar aqui na aba resumo, repara, todas as informações estão aqui bonitinhas para mim, ó. Só jogar aqui para cima, tá tudo ali preenchidinho. Então, com um único clique ali no nosso play ou no F5, ele já executa tudo. E para você ver que ele está executando tudo de uma vez, ó, Ctrl menos, deslocar aqui para cima. Se eu der um F5, ó, F5, voltei para cá, tá tudo preenchido ali na minha aba resumo, ó. Viu? Tá tudo ali bonitinho, tudo preenchido, tudo compilado, porque a gente fez ele olhar cada uma das abas. Então, ó, aqui a gente finalizou e tudo que a gente vai fazer daqui pra frente são só alguns detalhezinhos para deixar o código um pouquinho mais rápido, se ele estiver demorando, como é que a gente pode rodar essa macro pela planilha e por aí vai. Então, ó, fica aí mais só uns 5 minutinhos que a gente finaliza isso daqui e deixa ele show de bola. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero executar essa macro na minha planilha. Ou seja, não preciso abrir o VBA para fazer isso. Como é que eu faço? Eu crio um botão e jogo a minha macro dentro desse botão. Então, ó, inserir, ilustrações, formas, e aqui a gente pega uma forma que a gente quiser. Pode ser qualquer uma. Eu gosto desse retângulo com cantos arredondados. Clica aqui, ó, clica e joga para baixo, ó. E aqui eu tenho o meu botão. Como é que eu faço para escrever nele para dizer o que ele está fazendo? É só você já sair escrevendo. Então, ó, clicou, arrastou, rodar compilação. Perfeito. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar esse texto, vem lá em página inicial, e agora vamos dar uma formatada nisso daqui, ó. Eu vou alinhar ao centro, vou alinhar aqui ao centro também, e aqui eu vou deixar negrito e vou aumentar, ó. Azinho maior, pronto, agora tá grandinho. Show de bola. Repara que o botão de cima parece mesmo um botão, ele é meio 3D, e esse de baixo é só um botão reto, digamos assim. Como é que eu faço para aplicar esse efeito? Clico no botão, lá em cima tem uma guia chamada formato de forma. Vem aqui em efeitos de forma agora, pré-definição, e já tem vários estilos prontos do próprio Excel. E aqui eu gosto de usar esse pré-definição 2.
Pré-definição 2, você pode ficar olhando ali os outros para você ver o que você acha. Pré-definição 2 é o que eu mais gosto. Então, ó, pronto, tá ali o nosso botão. Só que quando eu clico nele, ele não faz nada, ó. Cliquei, não faz nada. Quero mudar, antes da gente colocar a macro nele, eu quero fazer o quê? Mudar a cor dele. Clica nele, formato de forma, a gente mexeu em efeitos. Eu posso mexer em preenchimento, que ele vai mudar a cor. Então, ó, se eu mudar aqui, ó, para um azul mais escuro, clico aqui, ele mudou para o azul mais escuro. A última coisa que falta é eu colocar essa macro no meu botão, para toda vez que eu clicar nele, ele executar. Então, ó, vou apagar primeiro isso daqui, ó, para não dizer que já está feito. Ó, apagou, Ctrl-, tá lá. Botão direito no meu botão, atribuir macro. Essa opção é a opção que a gente coloca para alocar uma macro ali, para atribuir uma macro ao meu botão. E aqui eu tenho todas as macros que eu tenho na minha planilha. Compilação, que era a macro gabarito que eu tinha antes. Minha macro, que é a macro que a gente acabou de criar. E nova macro, que foi a macro que eu usei de exemplo para mostrar para vocês. Tanto o for each quanto o if. A macro que a gente quer é minha macro. Ok. Então, toda vez que eu clicar aqui, ó, repara que está com um botão de meio que um clique ali. Se eu clicar, ele vai executar a minha macro. É a mesma coisa que eu chegar aqui e dar um play, só que eu posso clicar por aqui, ó. Cliquei, dá uma olhada, executou tudo ali rapidinho para mim. Então, o nosso código já está bem rápido, já está todo pronto, já está ali linkado na planilha. E agora vamos só fazer alguns ajustezinhos dentro do VBA para deixar ele melhor ainda. Primeira coisa que eu vou fazer, repara que assim que eu cliquei, o que ele fez? Ele deu meio que uma carregada na tela. O que eu posso fazer para ele? Ó, eu não quero que você fique atualizando a tela, eu quero que você rode o código e depois você me mostra o que aconteceu. Eu não quero ver no meio do caminho. Isso deixa o código mais rápido. Então, ó, você pode vir aqui e executar o seguinte código. Application.screen updating, que é essa opção, e aí é só você deixar assim marcado e pode dar um tab, que ele preenche até o final. Igual a false, e aí pode dar um tab aqui também. Show de bola. Isso daqui está dizendo, ó, eu não quero que você atualize a tela antes de começar o meu código. Então, ó, sub, a primeira coisa é isso daqui. E lá no final, para ele mostrar tudo o que aconteceu, eu tenho que usar exatamente isso daqui. Então, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, só que eu quero que seja verdadeiro. Então, isso daqui tem que ser true, que é verdadeiro em inglês. Então, no começo do meu código, eu desativo a atualização de tela, que ele não vai te mostrar o que está acontecendo, e lá no final eu ativo, que ele só te mostra o resultado final. Isso daqui deixa o seu código muito mais rápido, com um simples detalhe. Uma outra coisa bem parecida. Não sei se você sabe, mas toda vez que você escreve alguma coisa no Excel, só escrever isso daqui, e vou dar um Enter, se eu tiver fórmulas na minha planilha, o que ele vai fazer? Ele vai recalcular todas as fórmulas para ver se alguma delas mudou com essa célula que eu acabei de escrever. Então isso, você deve imaginar, toma tempo de processamento. A gente pode desabilitar esse cálculo automático enquanto a gente estiver escrevendo o nosso código, ou seja, enquanto o código estiver sendo executado, na verdade. Como é que a gente faz isso? De forma bem parecida com isso daqui, ó. A gente vai vir application.calculation, que é esse daqui, dá um tab, e aqui a gente coloca igual, e a gente tem essas três opções, automatic, manual e semi-automatic. Então a gente clica na segunda opção, que é a opção de manual. Então, ó, aqui seria um automático, manual, e aqui seria um semi-automático. Então, manual, perfeito. No começo do código ele não vai atualizar a tela e ele vai deixar o cálculo manual. E assim como a gente copiou, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e aqui, ó, apaga esse igual e apaga o finalzinho e vamos de novo, ó, igual, ao invés de ser manual, eu quero que ele seja automático. Dá um tab e tá lá. No começo, ele deixa todos os cálculos manuais, então aqui ele não vai ficar atualizando a minha planilha várias e várias vezes, e aqui no final ele atualiza tudo para mim de uma vez só. Perfeito, tem essas duas coisas. Se o seu código tivesse um pouquinho lento antes, agora ele vai ficar muito mais rápido. Então se a gente não tivesse 10 abas, a gente tivesse 100 abas, e se não tivesse 10 linhas, tivesse 1000 linhas em cada uma, isso daqui teria ganhado um tempo muito grande aí na sua planilha. Então se eu rodar aqui, ó, vou apagar essas informações, Ctrl-, vou salvar minha planilha, ó, Ctrl+B, e aí eu vou rodar aqui, ó, rodar compilação. Repara, ele nem clicou e já tá lá, tudo bonitinho pra mim. Foi um pouquinho mais rápido, antes ele já tava rápido, mas agora foi até mais rápido. E uma última coisa que eu quero fazer, que é um detalhe. Assim que ele acabar o meu código, eu quero que ele mostre uma mensagenzinha, uma caixa de mensagem dizendo que terminou. Isso você já sabe fazer, que a gente viu como é que a gente faz aqui embaixo. Então, ó, lá no seu código, assim que ele terminar a estrutura de repetição, de ficar naquele loop, eu vou fazer, ó, message box, abre parênteses, abre aspas. Aqui a gente não colocou aspas, porque já era
Isso daqui já era um texto, mas aqui quando a gente quis se referir a um texto, a gente colocou entre aspas. Então, ó, como eu vou mostrar uma mensagem, coloco entre aspas. Eu coloco o quê? Código finalizado. Fecha aspas, fecha parênteses. E aqui ele vai executar tudo e vai mostrar código finalizado. Vou minimizar, tirar isso tudo aqui, ó, Ctrl menos, voltar lá para minha planilha, eu vou salvar. Quando eu clicar, vai rodar, vai aparecer código finalizado. Código finalizado. Finalizamos aqui o nosso código e acho que comprometido, mesmo que você não soubesse nada de VBA lá no começo, acho que agora já deu para ter uma boa noção de como é que você pode fazer um código de compilação. Então esse daqui pode ser o seu primeiro código, se você não soubesse nada antes. Mesmo se você já sabia alguma coisa de VBA antes, tenho certeza que alguma coisa você conseguiu pegar aqui nessa aula, que a gente foi tentando ir bem passo a passo. A gente usou como você pode mexer em abas, como você pode usar uma estrutura de repetição, como você deixa o código um pouquinho mais rápido, como é que você vê a estrutura if, você descobre a última linha, você descobre a primeira linha e várias outras coisas, assim como caixinha de mensagem. Então, assim como eu te pedi lá no meio, me diz aí o que você achou dessa aula. Me diz aqui nos comentários se você conseguiu entender o if, se conseguiu entender a estrutura de repetição, se conseguiu criar o código para rodar. E lembra que você tem também essa planilha para você poder baixar. Então, espero de verdade que você tenha gostado dessa aula. Lembra de deixar esse comentário, que eu gosto bastante de ler o feedback aí de vocês. E também não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Então, de novo, espero que tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.